dia. Hoje, além da memória, né, de São Pedro e São Paulo, no Evangelho de hoje a gente tem um episódio meio corrido ali da caminhada de Jesus. Primeiro ele estava pregando no Rio, ele sai, passa pela multidão, né, respondendo a um pedido de socorro de um mestre da lei. E dentro dessa corrida, né, a gente vê que era muito comum que, assim, era um mestre milagreiro. Se hoje em dia as pessoas saem correndo atrás de milagreiro, imagina naquela época, né? E a gente se depara com uma personagem que não tem nome, uma personagem que não era ninguém, uma personagem que nem deveria estar ali, já começo de conversa. Era uma mulher que estava doente, era uma mulher que, segundo os códigos sociais e religiosos da época, ela era amaldiçoada, ela não deveria estar ali, e só a presença dela ali já contaminava e amaldiçoava aqueles que estivessem presentes com ela. Eram pessoas, normalmente, a gente está lidando com uma época que as pessoas pessoas doentes eram marginalizadas e morriam sozinhas, à míngua. A família não ia ajudar, ninguém ia ajudar. Eles morriam de inanição, eles morriam tomados pelas suas doenças que eles tinham, e eles tinham que aceitar aquela condição. Infelizmente, em muitos lugares do mundo ainda é assim, por motivos religiosos. Dentro desse contexto religioso, aquela mulher, ela foi meio rebelde. Ela, não vou ficar doente não, vou morrer hoje não. Ela vai atrás de Jesus. E no meio de tanta gente, a gente acabou de cantar uma estrofe do hino que falou o seguinte: e nossa fé rebrilha com fulgor. E a gente pode falar que aquela mulher teve uma fé que brilhou em meio à multidão, uma fé que foi diferencial. Ela tinha uma confiança sobrenatural naquilo que nem tinha acontecido. Jesus sente. Jesus, assim, ela era diferente. Ela foi lá e ela chamou a atenção de Jesus, tá? E olha que Jesus tinha coisa estranha acontecendo ali em volta de Jesus, mas um toque dela modificou a situação. E ele fala: calma aí. E olha, aquela mulher fica com medo, fica apavorada, que só de início de conversa, a mulher não podia nem encostar no homem, né? Ela já seria apedrejada viva, né? E ela fica apavorada: fui eu. Aí ele fala: não fica com medo, se alegre, a tua fé foi linda, a tua fé te levantou, a tua fé te salvou. Aí ele vai lá cumprir a missão que ele estava lá para resolver, que era ressuscitar a filha do mestre da lei, né? Todo mundo desesperado, e a garota já estava, né, entregue, e ela parte. E Jesus: calma, partiu ainda não. Jesus foi lá, conversa com ela, e ela se cura, e ela se levanta e ressuscita. A gente pega essas duas mulheres, que são, primeiramente, são personagens que, dentro do contexto religioso, são personagens que não existem. Mulher naquela época não existia. Ela era objeto de sua família. Ela era objeto de seu pai, e o pai entregava como um objeto ao seu marido. E até quando o seu marido morria, ela era objeto do irmão do marido, objeto dos filhos. Ela era um objeto que passava de mão em mão. Ela não era um ente, ela não era uma personalidade, uma individualidade. E essas duas mulheres, elas são uma mulher estrangeira, contaminada, doente, e outra uma menina que estava doente e morta.
a gente pega esses dois personagens e transporta para uns personagens que nós temos hoje. Quem são? Pessoas doentes, pessoas desenganadas, pessoas que caminham nas ruas e ninguém vê, pessoas que andam e ninguém se importa, pessoas que pensam, falam, sentem, choram, riem, têm raiva, têm alegria, ninguém liga, ninguém se importa, não tem familiares, e quando tem familiares, seus familiares os abandonam. Pessoas que dormem nas ruas, pessoas que até têm casa, às vezes têm até muito dinheiro, mas não são ninguém. Pessoas que a gente pode falar que são mortos-vivos, caminham entre os mortos, caminham entre os vivos, mas têm nome de morto. Outros são aqueles que já estão entregues à sua morte espiritual. E, fulano não tem jeito, fulano é caso perdido, fulano é ruim, é pior que o diabo, fulano é doido, fulano tem problema, deixa. Nós somos discípulos de quem? Nós somos discípulos de Jesus. Nós cremos que Jesus é o Verbo de Deus. E o Deus no qual nós acreditamos é o Deus da vida. Tudo na criação, tudo que brota de Deus é vida. Não pode brotar morte de Deus. Se brota morte, não é fruto de Deus. Deus é luz, Deus é vida, Deus é prosperidade, Deus é alegria, é fé que brilha em nós. Nós, como discípulos dele, de Cristo, nós devemos transmitir a presença de Cristo. Jesus ele fala que aqueles que acreditariam nele, aqueles que fossem discípulos dele, iriam fazer obras maiores do que a dele. Nós acreditamos que nós que fomos batizados em nome de Deus, nós que caminhamos na palavra do Evangelho, que acreditamos no bem, acreditamos no poder de Deus, nós devemos ser instrumentos de Deus. Nossas mãos devem ser as mãos de Deus no mundo. Nossos pés são os pés de Deus no mundo, que caminham, que faz, que acontece. Nossa boca é boca de Deus para profetizar vida. Se nós somos isso, ou pensamos que somos, nós devemos então olhar com o mesmo olhar que Jesus teve com essas duas pessoas. Para aquelas pessoas que não eram ninguém. A mulher doente, a menina morta. Nós devemos olhar nossos irmãos da mesma forma que Cristo olhou para nós. Se nós acreditamos que nós temos vida em Deus, quer dizer que Deus nos deu a vida. Ele nos deu o fôlego da vida quando nós nascemos. Deus nos dá o fôlego de vida todo dia de manhã quando nós acordamos. Deus nos dá o fôlego de vida toda vez que nós louvamos a Deus e falamos que toda criatura louve ao Senhor. Que nossa existência louve a Deus. Que a vida do mundo louve a Deus. Nós acreditamos num mundo que pode ser transformado. Nós acreditamos num mundo que pode ser modificado para o bem, para a luz, para o amor. Nós não acreditamos num Deus de morte. Nós não acreditamos num Deus que está preocupado em matar os seus filhos e filhas. Ele quer sangue. Esse Deus vampírico não é o Deus da vida de Jesus. Um Deus que quer dinheiro, quer bens materiais, quer sacrifício de bois e gordura, e a gordura e o sangue dos seus próprios filhos. Um Deus que quer chacina, quer morte, e a gente vê sacerdotes abençoando fuzis, abençoando tanques de guerra, para irmão matar irmão. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós nascemos na mesma Mãe Terra. Se nós acreditamos que nós somos seres vivos, que uma tomada de consciência, para quê?
Eu não quero violência. Se existir violência, eu vou romper esse laço de violência. Se existe, fulano, as pessoas falam, não, fulano tem um negócio hereditário, né? Que acontece, né? Sempre naquela família. Se acontecer em nome de Jesus, a gente quebra. Se existe um laço, uma corrente de violência, em nome de Jesus, aonde a gente for levar a vida, essa corrente de violência, de morte tem que ser quebrada. Essa corrente de doença tem que ser quebrada. Nós levamos vida. A existência da igreja não é para abrir todo domingo de manhã, louva, canta, vai embora para casa. A existência da igreja no mundo é para levar vida. Em algum momento isso se perdeu, mas tem que ser resgatado, primeiramente no nosso coração. A igreja somos nós, somos pessoas que congregam na igreja. E devemos ter esse espírito de vida, de levar vida aos outros, vida àqueles que não têm vida. Eu faço uma oração que eu falo, eu oro, eu peço a Deus por aqueles que estão mortos em espírito. E a gente tem que lembrar essas pessoas que não têm esperança, pessoas que às vezes a vida, a história delas nunca deu a esperança para elas. Se você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, você é obrigado a dar uma palavra boa para uma pessoa. Você é obrigado a ser voz e boca de Deus no mundo. Mas eu não consigo, eu não tenho poder de ir lá no meio dos políticos e profetizar, de falar, de denunciar. Você tem o poder de falar ao teu irmão, à tua irmã, ao teu vizinho, ao teu amigo. Você tem a obrigação de falar, Deus te ama. Da mesma forma que Ele me amou, Deus te ama, Deus te aceita, Deus te abraça, Deus te quer caminhando com Ele. Mas eu não vou ressuscitar o morto como Jesus ressuscitou. Eu não vou curar a doença. Não sei, vai que. Mas se você acha que não, pelo menos você fala, se eu não posso, Deus pode. Mas que você seja uma sementinha do poder de Deus na vida das pessoas. E a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração, deixar o Espírito Santo trabalhar, amolecer. Se tem alguma coisa, se tem alguma casca no nosso coração, a gente pede para o Espírito Santo retirar, nos transformar e nos renovar pela modificação da nossa consciência, da modificação do nosso sentimento. Que nós tenhamos os sentimentos que Jesus teve. E Jesus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá o que a gente chama de frutos do Espírito. Na Bíblia existe uma numeração de alguns frutos, e é amor, caridade, compreensão, sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de fé. E a gente tem que buscar os frutos. Os frutos não tem que ser umzinho aqui, umzinho lá. Nós devemos ser transbordantes dos frutos de Deus. A gente se alimenta do pão e do vinho, que é o fruto da terra. O pão, ele representa o trigo, e o vinho representa a uva, que são figuras sagradas para nós cristãos. São os frutos. Nós nos alimentamos dos frutos de Deus para frutificar essa vida, essa saúde, esse ressuscitar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Que esse domingo nós tenhamos essa compreensão, deixamos o Espírito de Deus trabalhar, deixamos as águas de Deus nos limpar, para que o poder de Deus haja sobre nós e por nós na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém.